Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos a mais um Conexão no Lar, nosso encontro semanal aqui sempre aos domingos a partir das 15 horas. Eu quero agradecer a todos que têm acompanhado esses nossos encontros, seja aos domingos ou um outro dia da semana, não importa. O importante é que você esteja se equipando, se edificando através da Palavra de Deus, especialmente através desse livro fantástico de Atos, uma jornada pela missão da igreja. Nosso querido mestre pastor Itamir tem nos ensinado cada domingo um pouquinho mais sobre esse fascinante livro da Bíblia e hoje nós vamos continuar pelo capítulo 9 do livro de Atos, seguindo o que nós aprendemos na semana passada, que foi a conversão do apóstolo Paulo. Eu quero entregar este culto ao Senhor, quero convidar você a orar comigo nesse momento. Senhor, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de estarmos juntos aqui, através da internet, ministrando aos nossos irmãos e suas famílias, estudando juntos este livro tão importante para a história da tua igreja, que é o livro de Atos. Usa o pastor Itamir uma vez mais para ministrar ao nosso coração e nos mostrar, como igreja do século XXI, como nós podemos também continuar a obra missionária que o Senhor iniciou lá no começo do Evangelho, juntamente com a igreja dos primeiros dias. Nós agradecemos ao Senhor por esse privilégio e pedimos que o Senhor nos abençoe nesse estudo. Oramos em nome de Jesus. Amém. E para começar muito bem esse nosso encontro, nós vamos ao nosso momento de adoração com a nossa equipe de louvor. Jesus ele está perto de você, amém? Ele está bem perto daqueles que o invocam em espírito e em verdade. Bem perto está Jesus o Senhor, daqueles que o invocam em verdade. Quebranta, ó Senhor, o meu coração para ministrar real adoração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti, quebranta o meu coração. Aleluia. Bem perto está Jesus o Senhor, daqueles que o invocam em verdade. Quebranta, ó Senhor, o meu coração para ministrar real adoração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti, descansa o meu coração. Meu maior desejo, Senhor, é te conhecer, desfrutar da tua comunhão. Minha alma tem sede de Deus, dependo de ti, quebranta o meu coração. Quebranta o meu coração.
te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Eu te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Meu anseio és tu, Jesus. Meu anseio és tu, Jesus. Meu anseio és tu, Jesus. És tu, Jesus. És tu, Jesus. Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, é um grande prazer novamente estar junto com você para estudarmos o livro de Atos, você sabe disso. Nesse culto Conexão no Lar, da Primeira Igreja Batista de Santo André, nós estamos estudando, desvendando, esmiuçando o livro de Atos. E hoje nós já vamos para o capítulo 9. Mas semana passada também ficamos no capítulo 9 e o texto é o mesmo. Será que eu errei? Não, eu vou mostrar para vocês que nós temos, além da conversão do apóstolo Paulo, algumas coisas bem especiais com relação a uma pessoa não muito conhecida. Mas eu queria recordar com você as considerações que nós fizemos sobre a vida transformada pelo amor e pelo poder de Deus. Você se lembra da conversão de Paulo? Nós temos 3 coisas que nós precisamos entender e fixar na nossa mente. Primeiro, devemos considerar a vida uma vida não transformada, infelizmente uma vida ainda presa ao pecado, à velha vida, a vida adâmica. Segundo lugar, devemos considerar a transformação que somente Deus proporciona. E aqui é alguma coisa espetacular, porque eu um dia fui atingido por essa transformação. Você foi atingido e cada um de nós devemos proclamar para que outras pessoas sejam transformadas também. E em terceiro lugar, logicamente, nós vamos relembrar que uma vida totalmente transformada é uma vida diferenciada. Portanto,
vamos recordar isso aqui e colocar em prática em nossas vidas. Mas hoje nós temos alguma coisa diferente. O impacto da conversão de Saulo foi sentido entre os judeus que se opunham ao evangelho, mas foi sentido também na igreja que duvidou da vida cristã que Saulo estava tendo agora. Então, foi um momento assim realmente muito especial, e a partir daí, então, nós temos alguns desdobramentos muito interessantes que Lucas vai escrever, relatando bem lá no livro de Atos. Foi daí que surgiu um personagem não destacado nessa vida aí tumultuada, conversão, o homem caindo no chão, a luz aparecendo e tudo. Surgiu um cristão desconhecido pela maioria dos cristãos. Em meio ao relato da conversão de Saulo, sabe quem aparece? Ananias. Agora, quem é esse Ananias? Esse homem não deve ser confundido com o Ananias do capítulo 5. Você se lembra do capítulo 5, que juntamente com a sua esposa Safira, ele tentou mentir ao Senhor, querendo aparecer lá para a igreja, falando, olha, Pedro, vou dar uma oferta aqui e tal, mas ele mentiu, e aí ele foi disciplinado, e de uma maneira violenta, porque ele morreu fulminado pela santidade de Deus. E eu só queria novamente relembrar isso aqui para você. Deus não está interessado na quantidade que você dá. Deus está interessado na motivação que você dê a sua oferta para o reino de Deus. Esse discípulo chamado Ananias também não deve ser confundido com alguém que vai aparecer lá no capítulo 23 e 24, que é o sumo sacerdote judeu dos anos 48 a 58, também chamava Ananias. Esse Ananias é uma pessoa totalmente diferente. Esse é um personagem especial. Era um cristão genuíno, que tinha uma vida cristã com qualidade. Qualidade de vida é fora de série. Conforme as palavras do apóstolo no seu testemunho, lá no capítulo 22, que a gente ainda vai estudar, Ananias se destacou, e ele, Paulo, porque ali no 22 ele já é Paulo, não é mais Saulo. Ele lista 10 características numa vida que realmente impactou a vida dele. Eu queria compartilhar rapidamente com você, porque quando a gente estudar no capítulo 22, a gente vai ver quem é esse Ananias. Então, vamos lá. Esse Ananias foi caracterizado de uma maneira muito especial. Ele era um homem piedoso, conforme a lei, então era alguém realmente responsável. Ele tinha um bom testemunho de todos os judeus de Damasco. Olha só quanta coisa, uma atrás da outra, hein? Ele foi obediente a Deus, indo procurar Saulo, mesmo que estava um pouco temeroso, mas ele foi procurar Saulo. Ele se colocou à disposição ao lado de Saulo para ajudá-lo naquele momento tão delicado. E ele ministrou cura. Olha assim, um homem usado por Deus ministrou cura, fazendo com que Paulo novamente enxergasse. Logicamente, foi usado por Deus para que Paulo pudesse recobrar a visão. Em sexto lugar, Ananias foi o primeiro rosto cristão que Saulo viu depois de se tornar discípulo de Cristo. Deve ter sido um impacto muito interessante. 3 dias, Saulo cego, e a partir daí, ele vê primeiramente um homem. Quem é esse aí? É Ananias, um homem, um discípulo de Cristo. Número 7, ele comunicou a Saulo a vontade e os planos de Deus, que incluía ver e ouvir o Senhor Jesus Cristo. É importante a gente lembrar que esse homem era chamado por Deus para já encaminhar Paulo na sua missão. E exatamente, número 8, a 8ª característica, é que ele anunciou a Saulo o chamado divino para o ministério. Imagina só, o homem está indo para Damasco para prender os crentes, para prender os cristãos. Jesus se revela a ele. Ele fica completamente meio apavorado, meio perdido. E agora ele tem um ministério. E foi Ananias que chamou ele falando, olha, você tem um ministério, meu amigo. E agora você vai saber o que é. Número 9, olha só. Ele desafiou o Saulo a obedecer rapidamente, aceitando o batismo, símbolo do perdão dos pecados. E aí, finalmente, número 10, ele introduziu Saulo na vida cristã, mostrando-lhe a necessidade de invocar o nome de Jesus. Você se lembra também lá de Romanos, quando Paulo escreveu, todo aquele que invocar, na verdade, isso é uma citação lá do Velho Testamento, todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus será salvo.
Portanto, o que aconteceu é que Ananias levou Paulo a ter uma experiência real com o Senhor Jesus Cristo. Essa vida, não muito conhecida pela maioria dos cristãos, certamente tem lições que podemos aprender, podemos colocar em nossas próprias experiências. Esse estudo, então, vai fazer o seguinte: ele vai mesclar a vida de Paulo, ou melhor, de Saulo ainda, né? E Ananias, para a gente perceber que tipo de vida o Senhor quer que nós tenhamos. E o princípio do texto é exatamente esse daqui. Somente vidas cristãs com qualidades são úteis nas mãos do Senhor. Somente vidas cristãs que se diferenciam, que têm uma qualidade especial, são úteis nas mãos do Senhor. E o que nós vamos ver aqui na vida de Ananias e de Saulo são 5 qualidades muito bem claras, e eu espero que Deus nos coloque diante dessas verdades e que Ele nos capacite a fazer com que essas qualidades sejam também exemplificadas em nossas vidas. Então, vamos lá para a primeira dessas qualidades. Agora, você vai se lembrar, o texto nós já lemos na semana passada, mas como é bom ler a Bíblia, vamos ler outra vez. Em sua viagem, quando se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo respondeu: mas quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-se, entra na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviram a voz, mas não viu ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. Estava cego. E eles o levaram pela mão até Damasco. Agora, veja bem, por 3 dias, veja que experiência. Ele esteve cego, não comeu, nem bebeu. Mas só que lá em Damasco havia um discípulo chamado o quê? Ananias. Então, os homens que estavam lá não ouviram nada. Saulo foi indo, conduzido pelos seus auxiliares. Só que quando chegou em Damasco, ele encontrou alguém especial, um homem chamado Ananias. E a partir daí, então, nós temos coisas para aprender de uma maneira toda especial. A primeira qualidade é ter uma vida de fé em Jesus Cristo. É ter uma vida de fé em Jesus Cristo, do versículo 1 até o versículo 10. A fé é vista na vida de Ananias, porque nós vamos agora sempre mostrar a vida de Ananias e a vida de Saulo. Agora, quem era Ananias? Ele era um homem piedoso, um homem com bom testemunho, uma fé viva, uma fé prática, uma fé que era contemplada pelas outras pessoas. Mas também nós podemos ter uma vida de fé vista agora no olhar que podemos fazer para a vida de Saulo. Olha o que aconteceu com Saulo. Ele ouviu aquela voz vinda do céu, ele creu e ele obedeceu à voz de Jesus. Isso tudo significa o quê, queridos irmãos? Que essa primeira qualidade de vida, da vida cristã, é ter fé. E é isso que Deus quer de mim e de você. Quer que nós tenhamos uma fé, mas uma fé de tal maneira que as pessoas possam vê-la. Uma fé prática. Como diz Tiago, uma fé operosa. A primeira qualidade, então, é ter uma vida de fé em Jesus Cristo. Mas o texto continua e vai mostrar para nós o quê? A segunda qualidade. E o texto, então, vai nos mostrar algumas coisas muito especiais e eu gostaria que você me acompanhasse na leitura desse texto. Um homem chamado Ananias, fiel seguidor da lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me. É Paulo agora contando lá no capítulo 22, contando o que aconteceu com ele. Em Damasco, havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor chamou numa visão e falou: Ananias. E rapidamente ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. É interessante essa passagem, muito interessante. E aí, nós precisamos ver, então, novamente, a vida de fé contemplada
na ação de Ananias. Qual era a ação? Ele era um homem de oração. E nessa oração, ele era realmente alguém que buscava a presença de Deus. Ele tinha visões. Ele era submisso ao Senhor. Então, a pergunta que eu faço para você, e a pergunta que eu fiz para mim quando eu estava preparando esse estudo, é exatamente essa. Eu tenho realmente dedicado a minha vida à oração? Eu tenho dedicado momentos importantes da minha vida em oração? A minha oração tem chegado à presença de Deus? Deus tem falado comigo por causa da minha vida de oração? Ele era um homem submisso ao Senhor. Portanto, com certeza, uma vida fervorosa nas orações é um sinal importante para que nós tenhamos uma vida assim bonita diante de Deus. Mas esse fervor também é visto na vida de Saulo. É interessante. Ele procurou a Deus em oração. É interessante isso, porque é importante a gente lembrar que ele passou 3 dias cego, sem comer e sem beber. E o que você acha que Saulo fez durante esses 3 dias? Ficou murmurando, se lamentando, chorando? Com certeza não. Ele ficou perguntando, Senhor, quem és tu? E ele, que era um judeu fiel, ele ficava perguntando, ó Jeová, né? Usando a terminologia judaica, o que o Senhor quer de mim? Por que me aconteceu isso? Uma vida de oração, uma vida de fervor, que também se viu e se vê através desse relato na vida de Saulo. Significa o quê? Que a minha vida cristã, com qualidade, deve ter, primeiramente, fé em Jesus Cristo e, em segundo lugar, deve ser uma vida, o quê? Fervorosa nas orações. Pergunte para você mesmo, quanto tempo você gasta durante o dia em oração? Quanto tempo você gasta de oração para fazer essa vida de oração ser uma vida de qualidade especial? Mas o texto continua, e aí nós vemos a terceira qualidade de ter uma vida cristã bonita. É uma vida de fidelidade no serviço. É o nosso envolvimento prático, queridos irmãos. E aí, quando Deus chama Ananias, Ananias respondeu, Senhor, olha, eu tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. A pergunta que a gente pode fazer é a seguinte, tem certas situações em que nós nos colocamos, ou que Deus nos coloca, que parece que Deus não sabe das coisas, né? Então, Ananias fez aqui um relato. Senhor, olha, será que o senhor não está ouvindo direito? Será que não está acontecendo alguma coisa, algum engano aí? Eu tenho ouvido que esse homem aqui é violento. Mas o Senhor falou, Ananias, fica frio. Ananias, vá. Esse homem é o meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis e perante o povo de Israel. Querido irmão, querida irmã, com certeza Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo. E aí, Deus acrescenta alguma coisa maravilhosa. Mostrarei o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Então, o que aconteceu com esse discípulo, Ananias? Ele obedeceu. Então, Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse, irmão Saulo, agora já era irmão, sabia que tinha havido uma transformação, aquela transformação que só Deus pode fazer. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Eu queria chamar a sua atenção exatamente sobre isso daqui. Ser cheio do Espírito Santo significa o quê? O começo da vida cristã. A vida cristã começa com a presença do Espírito Santo em nossas vidas. Por isso, então, podemos ver a fidelidade na vida de Ananias, porque é uma vida de fidelidade agora. Essa é uma outra qualidade especial. Apesar do aparente perigo que representava aquele homem que tinha ido para Damasco para prender os cristãos, ele obedeceu à voz de Deus. Ah, querido irmão, o que Deus está pedindo para nós, inclusive nessa pandemia, que a gente não consegue entender direito por que uns estão sofrendo, outros não estão,
O que Deus está querendo mostrar para nós? Temos que perguntar isso, temos que ficar atentos a isso. Mas o que é importante é obedecermos à voz de Deus. E o que aconteceu com Ananias foi exatamente isso. Ele obedeceu à voz de Deus, embora houvesse um possível perigo ao se encontrar com Saulo. Mas a gente vê a fidelidade também na vida de quem? De Saulo. Porque olha só, mesmo tendo a promessa de sofrimento, porque logo depois que Saulo foi chamado, ele já soube que ele iria sofrer pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Antes, ele era o quê? Um perseguidor. Mas Deus o escolheu como instrumento, primeiro, para levar o evangelho aos gentios, aos reis e também ao povo de Israel. Mas só que nesse levar o evangelho estava incluído o quê? Estava incluído o sofrimento. E Paulo, veja só, a fidelidade vista na vida de Paulo, ele teve o quê? Um comprometimento, aceitou a sua missão, aceitou a missão. E é muito interessante. Olha, Saulo, você vai me servir agora. A partir de agora, você vai me servir. Só que isso vai acarretar para você uma vida não tão tranquila quanto muita gente tem falado. Olha, vem para Jesus que vai ficar tudo bem na tua vida. Não é bem assim. Vai ficar bem interiormente. Você vai ter paz, você vai ter aquela sensação do perdão dos pecados, você vai ter alegria, embora as circunstâncias sejam difíceis, mas você, muitas vezes, vai sofrer. E Paulo sofreu, inclusive, fisicamente. E a partir daí, a pergunta que se faz é a seguinte: aceitamos a missão que Deus tem nos dado de sermos cristãos ou não? Lembrando novamente das bem-aventuranças. Bem-aventurado os perseguidos por causa da justiça, bem-aventurados, felizes os perseguidos por causa do meu nome. Será que nós aceitamos isso? Eu espero que o irmão, que a irmã, aceite isso, sabendo que, embora fisicamente a gente possa até sofrer, interiormente nós temos a presença de Deus em nossas vidas. Que bênção! Por isso, então, esse serviço que Deus quer de nós, fidelidade no serviço, que é a terceira qualidade, deve ser aceito de uma maneira completa. É um privilégio nosso, isso que eu queria que você entendesse. Privilégio nosso, poder servir o Senhor de uma maneira toda especial. Mas o texto continua e vamos em frente a partir da quarta qualidade. É ter uma vida, olha só, de fraternidade com os irmãos. Aquela ligação, aquela comunhão com os irmãos. E o texto diz assim: imediatamente, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo e ele passou a ver novamente. Logo depois que Ananias orou por ele, o Senhor operou esse milagre. Operou esse milagre do quê? Dele voltar a ver. 3 dias sem ver. 3 dias jejuando. 3 dias orando. 3 dias sem beber. Na presença do Senhor. Mas quando Deus se manifesta de uma maneira toda especial. Através do seu servo Ananias, ele ora e a visão é novamente recoberta. E a partir daí, o que aconteceu? Ele foi batizado. E eu queria chamar a sua atenção, eu vou parar um pouquinho aqui, para que você possa perceber, destacar um detalhe aqui. Lembra que Ananias falou, você recebe o Senhor Jesus e vai ser batizado com o Espírito Santo. É exatamente isso que acontece. O Espírito Santo vem para as nossas vidas e ali nós temos a salvação. Salvação tem que ser o quê? Uma obra do Espírito Santo, é o nascer de novo, que João relata naquela conversa entre Jesus e Nicodemos. Mas logo depois, o que aconteceu com Filipe, lá no capítulo 8, o que aconteceu? Ao batismo nas águas, para o quê? Manifestar, para declarar publicamente que agora nós morremos para a velha vida e nascemos para uma nova vida. O símbolo do batismo é exatamente esse. E então, o que aconteceu com Saulo aqui? Ele se levantou, agora recuperado, e foi batizado. E aí, depois de comer, recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Imagina só aquela igreja de Damasco receber esse homem agora, que veio para prendê-los, agora era um irmão em Cristo.
Olha, só Deus é que pode fazer uma coisa dessas. Por isso, então, vale a pena a gente olhar e perceber, então, a fraternidade vista na vida de Ananias. Por quê? Porque certamente havia uma igreja lá em Damasco, e com certeza Ananias era um dos líderes, Ananias era um dos irmãos ali, e provavelmente essa igreja se reunia na casa do irmão Judas. Saulo, então, ficou na casa desse irmão, passando alguns dias ali com aqueles cristãos em Damasco. Imagina o que esse pessoal pensou. Eu fico imaginando, um olhando para o outro falando, puxa, mas esse cara aqui veio prender a gente. Agora, olha o que ele está falando. Ele está falando que Jesus é o Cristo mesmo. Esse homem foi transformado. Que coisa maravilhosa. Como que esse evangelho é poderoso. Como esse Deus faz umas coisas desse tipo. Então, havia essa comunhão. Comunhão na igreja de Damasco, onde Ananias frequentava. Mas a gente pode ver também a fraternidade na vida do apóstolo Paulo, futuramente, de Saulo. Ele foi batizado e ficou alguns dias com os irmãos. Aqui eu queria chamar a sua atenção. Muitas vezes, nós temos gente nova chegando na igreja. E, queridos irmãos, a nossa receptividade, o nosso acolhimento vai fazer com que essa pessoa cresça, entenda o que é a vida cristã, sinta prazer em ter aceitado o Senhor Jesus Cristo, e aí, então, possa desenvolver a sua vida de uma maneira toda especial. Nós não podemos negar um abraço, infelizmente, atualmente, nós não podemos abraçar, mas não podemos, pelo menos, não podemos negar um toque de mão aqui, para que a pessoa se sinta acolhida. E, a partir daí, então, ele vai ter, com certeza, uma fraternidade, e a gente vê isso em Paulo, uma fraternidade exatamente na vida daquela igreja. E aí, finalmente, chegamos na quinta qualidade, que é ter uma vida firme no testemunhar, uma vida de firmeza no testemunho. Agora eu quero ler um texto um pouco longo, mas que é um texto muito rico, muito bonito, em que a gente começa a perceber o que Deus proporciona para as nossas vidas. Logo começou a pregar, e isso é Paulo, né? Começou a pregar nas sinagogas que Jesus é Filho de Deus. Todos que ouviam ficavam perplexos e perguntavam, ei, peraí, não é esse o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocavam esse nome? E ele não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes dos sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais, porque ele estava em comunhão com os irmãos e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Decorridos muitos dias, os judeus decidiram de comum acordo matá-lo. Começou a sofrer, começaram as perseguições. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles, e aí, dia e noite, eles ficavam vigiando as portas da cidade para matá-lo. Mas os seus discípulos, interessante que a gente pode perceber, que logo no começo, Paulo começou a fazer discípulos. Logo no começo da sua vida cristã, ele começou a fazer discípulos. Os seus discípulos o levaram à noite e o fizeram descer. Isso aqui é meio humorístico, mas fizeram descer num cesto através da abertura da muralha. Imagina só esse homem que veio com toda a pompa para prender, para matar e tal os cristãos, agora estava fugindo dentro de um cesto, sendo pendurado na muralha. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se com os discípulos, mas todo mundo estava com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então, sempre temos uma pessoa especial. Então, Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como no caminho Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e como em Damasco ele já estava pregando corajosamente em nome de Jesus. Assim, Saulo ficou com eles e andava com liberdade em Jerusalém, pregando corajosamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os judeus de fala grega, mas esses tentavam matá-lo. Novamente, mais uma perseguição, mais uma adversidade. Sabendo disso, os irmãos então o encaminharam para Cesareia e depois o enviaram para sua cidade, Tarso. Tudo isso para a gente perceber que a quinta qualidade de uma vida bonita, uma vida cristã bonita, é ter firmeza no testemunhar. É impressionante a gente ver isso em Ananias. Ele, com autoridade, ele se dirigiu a Saulo,
testemunhando o que Deus tinha lhe revelado. E era uma revelação completamente fora do normal, porque ele estava agora diante daquele que talvez pudesse prendê-lo, se o Senhor Jesus não tivesse encontrado ele no caminho de Damasco. E falou: Saulo, olha, eu sou enviado daquele que te apareceu no caminho. Aquela voz que você ouviu é a voz de Jesus. Então, Ananias, foi firme no testemunhar. Queridos irmãos, eu e você precisamos ser mais firmes, mais ousados, testemunhando aquilo que Deus tem mostrado para nós. E Deus tem mostrado para nós isso aonde? Na sua palavra. A revelação de Deus. Porque Deus ama o mundo de tal maneira. Você tem que contar essa notícia para os seus amigos, para os seus parentes. Mas a gente vê também uma vida firme no testemunhar de quem? De Saulo. Porque logo no comecinho da sua vida cristã, ele começou a testemunhar. Logo depois da conversão. E aí, olha só, ele pregava, ele afirmava, ele demonstrava com ousadia. Ele falava e discutia, mostrando o quê? Que Jesus é o Cristo, que Jesus é a solução para os nossos problemas. O que Deus espera da minha vida e da sua vida é que nós sejamos firmes no testemunhar, que nós sejamos pessoas que demonstrem, que preguem, que afirmem, que falemos, que nós discutamos, mostrando que Jesus é o único caminho para a salvação daqueles que ainda não têm uma vida bonita, essa vida abundante que o Senhor Jesus opera por nós. São 5 qualidades especiais que nós precisamos testemunhar e colocar, pedir que Deus coloque isso em prática em nossas vidas. Eu quero concluir com o versículo 31, porque no versículo 31 nós lemos o seguinte, que a igreja vivia em paz. Depois que Saulo foi para Cesareia e voltou para Tarso, se você olhar no versículo 31, dá exatamente essa ideia, de que a igreja vivia em paz, se edificava, vivia no temor do Senhor, crescia e era encorajada pelo Espírito Santo. A pergunta que eu queria fazer, para terminarmos a nossa reflexão, é exatamente essa. Será que a qualidade de nossa vida tem trazido paz, edificação, crescimento, encorajamento para a nossa igreja? Será que a nossa vida, será que a qualidade da nossa vida tem trazido essas bênçãos na avaliação divina? A nossa vida cristã pode ser apresentada como uma vida de qualidade? Aí a resposta é só Deus que pode dar, mas com certeza Ele pode colocar isso claro no teu coração para ver se você de fato tem uma vida de qualidade, para que outras pessoas sejam abençoadas, para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. Qual é a principal qualidade que sua vida cristã demonstra nas diversas circunstâncias da vida? Qual a principal qualidade? Louvor, gratidão, submissão. Qual a qualidade? Paz, alegria, domínio próprio, porque é domínio do Espírito Santo. O que Deus quer mostrar para nós nessa situação toda? Que nós tenhamos vidas cristãs com qualidades. Lembre-se daquela frase em vermelho: somente o cristão que tem uma vida de qualidade pode ser usado por Deus. Deus usou Ananias, Deus usou Saulo. Que Deus possa usar você também, um cristão com uma vida de qualidade. Deus nos abençoe e que você se prepare, porque o livro de Atos vai continuar. Então, vamos continuar estudando ele. Deus te abençoe. Uma boa semana para você. Muito obrigado, pastor Itamir, por mais esta mensagem e obrigado especialmente a você que esteve acompanhando este nosso culto Conexão no Lar. É sempre bom estarmos juntos neste dia, ouvindo e conhecendo um pouco mais sobre a palavra de Deus. Esses estudos do livro de Atos são importantíssimos para nós neste momento e olha como é legal ver o alinhamento deste culto Conexão no Lar com aquilo que estamos também fazendo nos nossos cultos presenciais aqui na nossa igreja. Desde o último domingo do mês de maio, dia 30, até este domingo, dia 27 de junho, nós fizemos uma série de Clamor dos Povos. Ouvimos aí os missionários e aqueles que estão servindo ao Senhor em diferentes contextos, nos trazendo desafios a respeito da obra missionária.
Primeiro domingo falamos sobre o clamor da igreja perseguida. No segundo domingo ouvimos sobre o clamor dos povos ribeirinhos. No terceiro domingo sobre o clamor dos povos indígenas. Na semana passada estivemos acompanhando o clamor dos refugiados e hoje estamos terminando essa série em nossa igreja com o clamor do povo sertanejo. Se você não acompanhou alguma dessas mensagens, entre nas nossas redes sociais, ouça e seja desafiado pela palavra de Deus. Não perca a oportunidade de descobrir o projeto, o plano do Senhor para a sua vida. Nós vamos terminar este culto orando, agradecendo ao Senhor por esta oportunidade como igreja de poder ouvir esses desafios e pedir ao Senhor que nos ajude a ser uma igreja verdadeiramente missionária nestes dias. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, vamos orar. Pai, ao final deste mês de junho, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem falado à nossa igreja, pela oportunidade de ouvir a tua voz através desses servos e servas do Senhor, que nos trouxeram a mensagem não apenas aos domingos, mas também nos encontros de jovens, de homens, de mulheres, de sêniores e aqui especialmente no nosso encontro Conexão no Lar. Pedimos que o Senhor encontre eco na nossa igreja, nos ouvidos e nos corações do teu povo, para que vocacionados se despertem e cada vez mais esta igreja siga servindo a obra missionária através dos seus recursos. Muito obrigado por este tempo juntamente com os nossos irmãos. Eu peço que o Senhor abençoe esta família que me acompanha e que a graça do Senhor esteja sobre este lar, suprindo todas as suas necessidades, abençoando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Que o Senhor te abençoe, te dê uma ótima semana e até o próximo domingo em mais um Conexão no Lar.
Deus.